Olha, também vamos falar a respeito do caso Tatiana Medeiros, porque o processo de Tatiana Medeiros está na Justiça Eleitoral. A vereadora Tatiana Medeiros está presa no Comando-Geral da Polícia Militar desde do começo do mês de abril. Ela precisou ser transferida temporariamente para o hospital, primeiro HUT, depois Hospital da Polícia Militar, onde ficou por um curtíssimo período por conta de uma crise psicológica e também um tratamento psiquiátrico. É a imagem do dia da transferência do Hospital de Urgência de Teresina para o Hospital da Polícia Militar. Ela, a vereadora Tatiana Medeiros, está afastada do cargo desde então, desde o começo de abril. Então já temos aí o mês de abril, estamos chegando aí no final do mês de maio. A possibilidade de que na semana que vem já se faça a avaliação, Elivaldo Barbosa, da substituição da vereadora Tatiana Medeiros na Câmara de Vereadores. Existe já uma previsão, até uma notificação do suplente, Leônidas Júnior, para a posse no próximo dia 4 de junho. Portanto, acho que é quinta-feira da semana que vem, essa posse lá na condição de... Quarta-feira. Quarta-feira, melhor dizendo. Na condição de suplente, do primeiro suplente do PSB, chega à Câmara Municipal em decorrência do afastamento da titular, que foi eleita em 2024, Tatiana Medeiros, pela situação em que ela está envolvida hoje. Então, com essa atitude, a Câmara Municipal de Teresina restabelece um lugar legitimamente conquistado por um partido político nas eleições de 2024. Hoje, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Sebastião, falou a respeito da situação que envolve a vereadora Tatiana Medeiros. Ele disse que o habeas corpus, o processo do habeas corpus, já voltou do TSE, onde foi analisado pelo ministro Nunes Marques, para a Justiça Eleitoral, para o Tribunal Regional Eleitoral. E comentou a movimentação do processo no TRE. Com relação ao processo do habeas corpus no TSE, já retornou ao TRE, vai dar andamento, será pelo relator, vai ouvir informações da juíza eleitoral, em seguida ao procurador e será julgado o mérito. Salvo se a defesa desistir deste habeas corpus. Por quê? Porque já está tramitando uma ação criminal, né, perante a Zona 98, uma ação criminal contra a vereadora, com a denúncia já recebida, perante, como disse, a Zona 98. Certo, então vai voltar e vai ser julgado normalmente dentro do trâmite. Exatamente, o habeas corpus já retornou, já chegou no tribunal e o tribunal, a Corte Eleitoral, vai apreciar o mérito deste habeas corpus. Mas, como eu disse, a defesa pode desistir desse primeiro habeas corpus e ingressar com o novo, já que tem nova decisão lá perante a juíza doutora Glaucia Macedo. É uma questão meio formal, né? O desembargador Sebastião está falando aí sobre uma questão, olha, tem um habeas corpus, foi aquele pedido lá, foi devolvido, mas já tem uma ação criminal tramitando, como se fossem dois processos tratando do mesmo caso, está grosseiramente falando, é isso. Então, que estratégias isso poderia trazer para a defesa? Eu conversei com integrantes né, da defesa da vereadora Tatiana Medeiros, que disseram que a estratégia não muda, eles acreditam na possibilidade de um relaxamento da prisão ainda pela Justiça Eleitoral e consideram, na avaliação da defesa da vereadora Tatiana Medeiros, que há um excesso de prazo na medida cautelar. Achei interessante essa fala. Na avaliação dos advogados de defesa, não há uma comprovação do envolvimento direto da vereadora Tatiana Medeiros com facções criminosas, foi alegado pela Polícia Federal e está também na decisão da Justiça, e ele acha que há um prazo excessivo de uma medida que é cautelar, que teria uma característica provisória. Interpretações que, a meu ver, só serão dadas aí no futuro pelo relator dessa matéria, né? E também tem o seu caráter, Joelson, de uma antecedência que não ocorreu ainda. Então, por ser um caso novo, que tem o seu teor de ineditismo, principalmente que envolve o legislativo, um poder político municipal, faz com que seja necessário todas as ressalvas e todas as ponderações possíveis. Falava-se muito sobre o silêncio da Câmara Municipal em relação a todo esse processo, mas também foi um fato novo que acompanhou essa decisão. Então, tudo isso também traz seu tom de precaução para não comprometer não somente ela enquanto parlamentar, mas o parlamento enquanto poder político. Então, são duas instituições, tanto a cidadania da vereadora enquanto indivíduo, quanto a própria Constituição Democrática. Então, existem essas duas ponderações e por isso que toda precaução é necessária. Bom, eu fiz uma apuração em torno também do estado de saúde da vereadora Tatiana Medeiros. Ela está no Comando-Geral da Polícia Militar, no estado do Piauí, na sala de Estado-Maior, recebe um acompanhamento de enfermeiras que têm contato com ela, oferecem os medicamentos na medida em que ela precisa tomá-los
e evitam diálogos com a vereadora Tatiana Medeiros sobre as orientações que receberam. E uma coisa que é interessante, a vereadora Tatiana Medeiros está num momento agudo de uma crise de depressão, segundo as informações que nós obtivemos. Isso tem trazido preocupação, principalmente porque, mais recentemente, ela tem tido resistência à alimentação e até a tomar os remédios que ela precisa tomar. Esse é o fator que está preocupando a família nesse momento, está preocupando a defesa nesse momento e está fazendo com que haja pedidos de uma soltura também, né? Fundamentando, fazendo com que a defesa faça pedidos aí acelerados de soltura para garantir que não haja maiores problemas. Vamos aguardar o que a Justiça vai decidir a partir de agora. O caso está na Justiça aqui do Estado do Piauí. Como disse o Arivaldo Barbosa, já tem um chamamento aí para o suplente, Arivaldo Barbosa. Vamos lembrar que essa convocação do suplente, o vereador que passará a condição, né, o vereador Leônidas, do PSB, está sendo chamado porque está terminando o prazo de 60 dias da prisão, que foi aquilo que foi estabelecido e explicado pelo presidente da Câmara de Vereadores, Enzo Samuel. Exatamente. A Câmara se sustenta nesse argumento, um argumento regimental, a ausência da parlamentar por um prazo superior a 60 dias, o suplente naturalmente é convocado. Por esta razão é que o suplente, Leônidas Júnior, já foi notificado para a posse que deve acontecer no dia 4 de junho. Aí espera-se a evolução agora da ação criminal, como realçou o presidente Sebastião Martins, e até mesmo a evolução de pedidos de habeas corpus, porque aí muda de fato o foco, né? Já houve o julgamento, mas numa condição anterior, não é, Joelson? Que ela ainda estava lá envolvida num inquérito da Polícia Federal, aí depois já foi uma denúncia e agora a denúncia já é uma ação criminal. Então, eu imagino que a defesa da vereadora apenas muda o foco, já que o pedido, a argumentação é muito consistente porque alega a situação de saúde, uma situação quase que insustentável da vereadora que está presa com muitos problemas de saúde. Então, isso pode fortalecer bastante a argumentação para que ocorra, por exemplo, o relaxamento da prisão para migrar para um regime domiciliar, né? Enfim, mas isso, claro, sem alterar o mérito do que está sendo apreciado pela Justiça, no caso, a ação criminal. E olha, chegou ao fim ontem a agenda do governador Rafael Fonteles como presidente do Consórcio Nordeste lá no Oriente Médio. É verdade, Oriente Médio. Olha aí, temos aí algumas imagens dos últimos encontros, né, do governador hoje, encerrando a missão, né, com o Consórcio Nordeste no Oriente Médio e aí garantindo que haverá boas parcerias para os estados da região. Tá aí essa agenda que começou na semana passada, né, no finalzinho da semana passada, termina oficialmente hoje, inclusive a recondução do governador, né, ao cargo, acho que acontece hoje, dia 30. É verdade. Ele volta, né, à condição de governador, o governador em exercício, Temístocles Filho, volta para a condição de vice-governador do estado, e aí gerou pelo menos muitos encontros em países do Oriente Médio, essa agenda do governador, Lívia. Isso, já são uma sequência de cidades, né, ao longo dos países do Catar, Emirados Árabes e Arábia Saudita, faz com que se potencialize essa agenda do Nordeste, mesmo sendo do consórcio, ainda assim representando o governo do Estado. É toda uma indicação de que a transição energética, sendo uma potência para os estados do Piauí e do Ceará, serão prioridade dentro do consórcio, ainda que, claro, fazendo com que os outros estados também sejam protagonistas, mas a ideia é fazer com que o Piauí possa ter esse espaço maior na economia nacional e na economia internacional. Existe espaço para isso, desde que seja trabalhado da forma correta. E olha, enquanto isso, Lívia, o estado do Piauí está comemorando, né, os números do emprego que foram divulgados pelo CAGED. Vamos trazer aqui na tela do Jornal do Piauí os números do mês de abril, de 2025. O saldo de empregos formais foi de 3.218 vagas criadas, uma variação percentual de 0,88%. Primeiro lugar no Nordeste e terceiro lugar no Brasil. Quando se fala em saldo, se fala em quantidade de demissões versus contratações. Então, a quantidade de contratações foi maior do que a de demissões e a diferença entre um e outro foi esses 3.218 vagas criadas aí no estado do Piauí em abril de 2025.
O estoque atual de empregos é de 368.971 postos formais de trabalho, são os dados divulgados pelo CAGED e que são, nesse momento, comemorados pelo governo do estado do Piauí. Elivaldo, nós temos aqui mais informações. O acumulado de janeiro a abril de 2025 são 7.314 novas vagas de emprego. Esses são os números de 2025, ou seja, falamos ali do mês de abril, então acumulado em 2025, 7.314 vagas, uma variação de 2,02% acima da média nacional, que foi de 1,95%, e o Nordeste 0,99%. Números animadores aí, Elivaldo. Indicador importante, porque revela o dinamismo da economia, da atividade econômica. Postos de trabalho ocupados, a empregabilidade das empresas em alta, representa movimentação financeira, geração de mais empregos ainda e, consequentemente, resultados, produtividade em produtos e serviços, e isso é um dado animador para quem busca o desenvolvimento econômico e social do Estado. Quais foram os setores que mais empregaram? Vamos trazer os números aqui. Números do CAGED. Setores com maior geração de emprego foi serviços, 1.482 vagas, o quinto maior saldo do Nordeste. A indústria, com 792 vagas. Construção civil, 723 vagas. E o comércio, 485 vagas. Nos municípios que criaram mais vagas de emprego, Teresina, 1.724, Picos, 523 e União, 364 vagas. São os números do emprego no estado do Piauí, Lívia. E o que também traz essa surpresa positiva é justamente o fato de Teresina ela possuir esse polo de chamamento para essas pessoas buscarem novas oportunidades de emprego, e a indústria que vem se fortalecendo também em relação a isso, com novas oportunidades não somente na manufatura, mas nessa transformação do commodity, que é o fator a partir de agora que deve ser priorizado pela economia nordestina, em específico piauiense.